Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado, Vasco da Gama. Galera, nesse boletim, vamos trazer informações sobre os dois crias da casa, que foi convocado para os amistosos da seleção, os jogos de hoje, os amistosos hoje e dia 31. Vamos falar também, pessoal, sobre o Piton, vamos falar também sobre o treino de ontem da equipe do Vasco da Gama no Moacir Barbosa. Vamos falar também, pessoal, sobre os jogos, do Vasco que vai haver nesse mês de abril, do dia 1º ao dia 30. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil, pessoal. Só vamos falar sobre o Piton. O Vasco parece que bateu o martelo, não vai vender mais o Piton, né? Não vai trocar como o Grêmio queria dar um jogador, o Dodge, para abater na dívida. O Grêmio ofereceu o jogador em troca, mas o Grêmio parece que bateu o martelo, não vai vender. Por quê? Porque vai começar esses jogos agora da Sul-Americana, jogos da Copa do Brasil, né? Tem 3 campeonatos brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o Vasco tem o Piton como reserva e o Cuiabano. Vai chegar o garoto aí de 21 anos, o Paulinho, do América Mineiro, mas só vai chegar em junho. Então, o Vasco vai ficar sem lateral esquerdo, só com o Cuiabano. Então, eu acho o, o Vasco, se tiver de negociar o Piton, só depois da janela, né, internacional que abrir, só depois de junho. Ele vai colocar, porque vem uma série de jogos aí e o Vasco não vai ter lateral esquerdo. E as informações é que o Vasco não vai mais negociar o Piton. Ok, pessoal? Também, pessoal, vamos falar sobre os dois crias da casa, né? O Andrei Santos e o Ryan, que foram convocados por Lancelotti para os amistosos da seleção brasileira. O Andrei Santos é um jogador do Chelsea, pessoal, da Inglaterra. Está sendo sondado por vários clubes aí, clubes, né, da própria Inglaterra, clube da Europa, clube da Itália, muitos jogadores, muitos clubes querendo negociar o Andrei. O Andrei está jogando no Chelsea, o Andrei está jogando muita bola lá no Chelsea e já foi convocado várias vezes para a seleção. É possível que ele hoje entre como titular, né, na seleção, no amistoso de hoje. E o passe do Andrei está estipulado em 500 milhões de reais. É muita grana, pessoal, muita grana mesmo. E por que eu estou falando do Andrei e do Ryan? Né? Porque o Vasco, a venda desses jogadores, o Vasco pode botar uma boa grana no bolso, nos cofres. E também o Ryan, pessoal. O Ryan também foi convocado para o amistoso de hoje da seleção. Pode ser que ele entre no segundo tempo. O Lancelotti gostou muito dos treinos, do desenvolvimento do Ryan nos treinos que houve aí, né, da seleção. E o Ryan também, que joga no Bournemouth da Inglaterra, está sendo visado por vários clubes, né? O Barcelona, né? O PSG, o Barcelona, o Real Madrid, o Arsenal, esses times estão de olho no Ryan, né? E o passe do Ryan está mais caro do que o Andrei. Olha que o Ryan chegou agora, né? Lá na Inglaterra, está se destacando muito, já fez gol, já deu assistência, várias assistências para passe, está jogando muito, está jogando um bolão. O cara está matando a pau lá, o Ryan. E esses clubes, né, como eu falei, o PSG, o Barcelona, o Real Madrid, o Arsenal e outros clubes aí estão interessados no garoto Ryan. E o passe do Ryan está estipulado em mais de 600 milhões de reais. Entendeu? Aí é onde eu venho falar. Se a pessoa, né, aí depois na janela internacional, o Chelsea negociar
o, o Andrei com os outros clubes, já pensou o Bournemouth negociar o Ryan, o Vasco vai meter nos cofres de 30 a 40 milhões de reais com a venda, com a negociação desses jogadores. Será muito bom para o Vasco. Grana, grana no bolso. E o Ryan, pessoal, se o Ryan se destacar nesses dois jogos, com certeza, se ele for bem nesses dois amistosos, com certeza ele será convocado para a Copa do Mundo. O, a diretoria, né, os assistentes técnicos do Lancelotti está de olho no Ryan, está sendo observado. Está sendo observado por vários clubes. Ryan é um garoto que tem potencial, tem um futuro muito grande pela frente, cara. Galera, agora eu vou falar dos treinos de ontem, né? O Renato Gaúcho fez o treino ontem, deu para ver nas reportagens, treinos técnicos, o show mesmo, né? A parte física dos jogadores, o treino técnico, né? Físico. O Renato, com essa série de jogos que tem por aí, vai rodar muitos jogadores. O Renato já falou com a diretoria, com o Pedrinho, que na Sul-Americana vai usar os reservas, vai usar os garotos da base, né? Ontem teve o jogo Botafogo, o Vasco e Madureira. O Sub-20 ganhou de 3-0, né? Destaque para o Zucarello, Juninho, que fez os gols, né? O Ramon, Rick, esses jogadores. O Renato Gaúcho assistiu o jogo e ficou encantado com a capacidade da garotada, né? Com o potencial da garotada do Sub-20. E o Vasco e o Renato vai querer usar esses jogadores, essa garotada do Sub-20, Sub-21 aí nos jogos da Sul-Americana. Essas viagens para os outros países, para a Argentina, por acaso, por exemplo, ele vai usar os jogadores reservas e os jogadores da base para que disputa essas partidas aí contra o Barracas Central da Argentina, contra o Audax jogando em casa. O Vasco, os reservas do Vasco têm condições de ganhar desses clubes, desses jogos aí, contra o Barracas e contra o Audax, que vai ser no Rio de Janeiro. O Barraca lá, o Audax no Rio de Janeiro e o Olímpia no Rio de Janeiro também, né? Os primeiros jogos da Sul-Americana. E o Renato conversou com a diretoria para usar os reservas, né? Vai que botar colocar um Andrés Gomes, se machucar, se contundir, colocar um Thiago Mendes, e aí fica difícil para jogar no Campeonato Brasileiro, que o Renato está dando, o Vasco está dando também importância mais o Campeonato Brasileiro, já está no meio da tabela e a tendência é lutar lá em cima, para conseguir uma vaga para uma Libertadores, ficar entre o quarto e quinto ou sexto lugar ali. Será uma boa para o Vasco da Gama, que vem lutando a temporada todinha, lutando para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Renato fez os treinos ontem, treinou muito ali a zaga, treinou muito ali a volância ali, a saída de bola, onde ele está vendo umas falhas, onde o Vasco está levando bastante gol. Treinou no ataque ali, com o Spinelli, com o Brenner. O Vasco, para a disputa da Sul-Americana, o Vasco, como vai rodar os jogadores, como vai colocar os reservas, vai dar oportunidade aí para jogar aí o Marino Inestrosa, tem o Brenner, tem o Matheus França, tem o Piton, que está como reserva. Isso aí, esses jogadores ele vai usar na Sul-Americana. E outros jogadores, tem o Cocão, tem o JP, esses jogadores junto com a base, o Renato vai usar esses jogadores para Sul-Americana, para as viagens, para os jogos aqui em casa. Entendeu? E pessoal, falando de jogos, o Vasco, nesse mês de abril, vai ter 9 confrontos nesse mês de abril. Vai jogar a cada 2 dias. Vai começar dia 1º contra o Curitiba e vai terminar dia 30 contra o Olímpia do Paraguai. No dia 1º, ele
vai para Curitiba enfrentar o Curitiba. No dia 4, volta para o Rio para enfrentar o Botafogo, no Rio de Janeiro. O mando de casa é do Vasco. No dia 7, ele vai jogar com Barraca Central lá na Argentina. No dia 11, ele vai para Curitiba, volta para o Brasil para jogar, Curitiba para jogar contra o Remo, lá em Belém. No dia 14, ele enfrenta o Audax, no meio de semana, ele enfrenta o Audax italiano, no Rio. No dia 15, ele enfrenta o São Paulo, no Rio. Aí vem no dia 22, entre o dia 15 e 22, no 22 vem a Copa do Brasil, o jogo da Copa do Brasil, ele vai para Belém enfrentar o Paysandu. No dia 25, ele vai para São Paulo enfrentar o Corinthians. No dia 30, ele, no Rio, o Vasco vai enfrentar o Olímpia. Quer dizer, 9 jogos, o intervalo de 2 dias cada jogo. Vai ser muito, muito futebol, muita viagem, né? Uma viagem de cansaço, cansa muito, vem viagem para fora do Brasil, volta, vai para outros estados, então vai ter muitos jogos. É aí onde o Vasco vai precisar de usar a base, vai precisar de usar os reservas para enfrentar esses clubes da Sul-Americana. Tá ok, pessoal? Pessoal, por enquanto é só. São informações extra-campo. Por enquanto é só. Eu peço a sua ajuda, seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Valeu!